Bom, vamos lá então. Bom dia, terceiro ano da Escola Parque Barra. Vamos continuar com o nosso conteúdo, com a nossa programação. Vou voltar aqui, compartilhar minha tela, iniciar transmissão. Transmitindo. Bom, na última aula de conteúdo, nós falamos sobre trabalho mecânico, né? Onde aqui eu botei um caderninho que engloba as aulas de agosto e setembro. E aí nós começamos a falar sobre trabalho motor, trabalho resistente, né? Trabalho motor, a força e o deslocamento têm a mesma direção e sentido. O trabalho resistente, a força e o deslocamento têm sentidos opostos. Por isso que dá um sinal negativo, né? Bom, falamos de forças inclinadas, que qual é a força que realiza o trabalho? É a componente da força que está na mesma direção do deslocamento. Ou seja, você tem essa forcinha aqui, a componente que está na mesma direção, né? Essa componente pode ser o F cosseno, ou pode ser até um F seno, dependendo da posição do ângulo, para a gente não ficar preso e limitado a algumas formulinhas que falam que a todo trabalho é aquela fórmula específica, está no livro, que muita gente acaba repetindo, muitos livros, muitos professores acabam repetindo, né, como se fosse só FD cosseno. Não, pode ser o FD seno, pode ser qualquer coisa, que sendo que a força tem que ser paralela ao deslocamento, né? Então, existem algumas falhas em livros didáticos que fazem que muitos repitam determinados erros conceituais, tá? Bom, o trabalho da força-peso e o trabalho da força elástica, né? São detalhezinhos que até na parte de energia são provados também. E isso, até a letra D eram forças constantes, menos a força elástica, que é a força variável, né? Aqui, quando tem uma força variável, então, para calcular o trabalho, eu posso calcular a área quando o gráfico é força, peso e deslocamento. Tá? Mostramos isso. E finalizamos a aula com a potência, né? Que a potência mecânica é o trabalho mecânico sobre o tempo, né? A relação das unidades, que é o watt ou watt, né? E o rendimento, que rendimento é a relação entre energia útil e energia total, tá? Sendo que a energia total é igual à última da dissipada. Bom, com isso, a ideia da aula de hoje é começar falando de trabalho, né? Que é o item 2, que é trabalho mecânico. Então, vamos construir juntinho com vocês esse caderno passo a passo. Trabalho não, energia, quer dizer. Então, quando eu falo em energia mecânica, que nós até poderíamos chamar de EM, a nossa anotação aí fica a critério de cada um. Lembrando que tem um resuminho teórico, que eu já passei o resuminho teórico para vocês, e o ideal para essa aula é que você já tenha lido o resuminho teórico, que com aqueles conhecimentos prévios que você viu no resuminho teórico, ou na primeira série, porque foi um assunto de primeira série de quarto bimestre, nem era trimestre, era bimestre ainda. Vocês viram com o professor Eltinho, né? E aí, e é um assunto que ele gosta muito, energia mecânica. Então, assim, é bom que vocês devem ter tido um aulão sensacional. Então, ó, com base nisso, vamos relembrar a matéria do primeiro ano e falar alguns conceitozinhos novos. Bom, primeira parte que é energia mecânica? A energia mecânica é a soma das energias que acontecem em um movimento do nosso porte. Como assim do nosso porte, professor? Macroscopicamente, nós estamos falando de bolinha, de pessoa, de carro, né, de ônibus. Não vamos falar de partículas, de prótons, elétrons, de nêutrons, de fótons, né? Não vamos falar de planetas, de galáxias, de buracos negros, não. É dentro de uma física clássica, da física que está na nossa rotina. Porque quando a gente vai para referenciais diferentes, como corpos muito pequenininhos ou corpos muito grandes, esse referencial muda. E de acordo com a análise, a física muda também, tá? Porque a física funciona diferente para referenciais diferentes. Como assim funciona diferente, professor? Para partículas, eu posso ter velocidades que na física do nosso referencial eu não consigo atingir. E com isso a análise é outra. Então, desse nosso referencial, a definição de energia mecânica é a soma das energias que atuam no movimento. E nós podemos subdividir em três. Que três são essas?
Bom, uma primeira é a energia cinética. Eu vou botar aqui uma linha divisória para dividir em três, mais ou menos, pedaços iguais. Opa, deixa eu fazer a linha mais reta, tá? Essa energia mecânica, essa energia cinética, nós poderíamos representar com EC, né? Lembrando que quando você estiver fazendo engenharia, ou física, ou matemática, ou geologia, algo que tenha física 1, a energia cinética no nível superior você vai chamar de K, tá? A energia cinética é representada pela letra K, mas estamos no ensino médio ainda, então vamos falar de energia cinética. A energia cinética ela atua quando um corpo possui uma velocidade. Como assim? Como assim, professor? Se eu tiver aqui um carro e esse carro estiver indo, por exemplo, para a sua direita, nosso referencial do nosso desenho aqui, e esse carro possuir uma massa m, né? Esse m aqui é a massa, e ao mesmo tempo esse carro possuir uma velocidade nesse desenho aqui, essa velocidade para lá, para a direita, horizontal para a direita, velocidade, podemos falar que vai ser vai ter uma energia acumulada dentro desse carro. Como assim dentro desse carro? Professor, não entendi. Vamos supor que tem um carro de 500 quilogramas. Aí, em um momento, ele vai estar com 10 quilômetros por hora. Em outro momento, ele vai estar com 50 quilômetros por hora. Em um terceiro momento, em 100 quilômetros por hora. Sabemos que, para esse mesmo carro, quanto maior a velocidade, maior vai ser a energia acumulada, tá? Vamos pensar no poder de destruição se eu tivesse uma colisão com esse carro nesses três momentos. Porra, o terceiro momento, onde vai estar com 100 km por hora, vai ter o maior poder de destruição. Não podemos confundir com o próximo assunto, que é a quantidade de movimento ou momento linear. Mas vamos por partes, construindo isso juntinho. Então, a ideia é a seguinte, ó. Então, professor, você falou da velocidade. Então, se o carro tiver uma velocidade zero, ele não tem energia cinética. Exatamente. Perfeito. Ele não tem energia cinética. Mas, e se eu tiver algo com a massa zero? Poxa, um exemplo de algo com massa zero, você tem, na verdade, um exemplo, que é o fóton, né? Que é a partícula que se propaga, assim, uma onda eletromagnética, né? E o fóton é a única partícula que não tem massa. E por ser partícula, entra naquela outra física, na física quântica, que não é o momento, tá? Então, podemos falar de objetos que tenham massa. Então, com isso, a energia cinética, ela pode ser calculada da seguinte maneira: mv2/2, tá? Onde energia, né? E se a gente fosse definir energia, cara, energia pode ser uma qualquer coisa, cara. Energia pode ser tanto mecânica, quanto sonora, quanto elétrica, quanto luminosa, quanto térmica. Pode ser qualquer definição de energia. E as transformações de energia. Nós estamos matematizando a energia do movimento na nossa dimensão, né? Então, ó, quando eu falo na unidade de medida, no SI, no Sistema Internacional de Unidade, a energia vai ser o quê? Vai ser em joule, né? Joule, né? A gente fala meio errado brasileiro, né? Dá aquela brasileirada. Joule, né? E a energia, você pode ver o seguinte, naquela matéria que você viu na outra física, análise dimensional, é muito interessante, muito importante para ajudar a definir as grandezas que podem ser comparadas com a energia. Por exemplo, no outro lado, tem um massa aí, ó. Massa é o quê? É quilograma. Velocidade não é metros por segundo? E na velocidade ao quadrado, metros ao quadrado por segundo ao quadrado, tá? Então, quando tiver qualquer número que possua essa unidade de medida aqui, eu posso falar que é energia, né? Eu tenho que falar, porque tem a mesma relação. Tranquilo? E aí, vamos falar agora do outro tipo de energia, que dentro da mecânica.
Calma aí, que sem querer eu apaguei. Que é, letra B, a energia potencial gravitacional. Energia potencial gravitacional. Nós podemos chamar de EPG, tá? Sem problema nenhum. Energia potencial gravitacional. No nível superior, quando você estiver na faculdade, você vai chamar de U, tá? Isso mesmo, energia cinética é K, energia potencial U. Mas deixa isso para depois, ano que vem. Você vai estar lá e aí ano que vem você chama isso. Bom, a energia potencial gravitacional é aquela energia que um objeto pode possuir quando ele está num referencial diferente do referencial inicial. Porra, professor, como assim? Não entendi, não. Ah, sim, ó. Eu tenho aqui um chão, por exemplo, eu tenho um objeto aqui, tem um outro objeto ali. Vamos supor que esse meu primeiro objeto, que eu vou chamar de objeto 1 e aqui de objeto 2, vamos supor que esse meu primeiro objeto tem uma altura H1. E esse meu segundo objeto possui uma altura H2, que nesse caso é igual a 2H1, é o dobro, tá? Vamos falar também que esse objeto tem massa M, aqui tem massa M, e que essa massa é igual, tá? A massa é igual. Você sabe, naturalmente, que qual dos dois objetos vai ter a maior energia acumulada. E por quê? Todos os objetos estão no mesmo ambiente onde atua a aceleração gravitacional, né? Então, eu sei que se eu pegar essa mesma situação em um outro planeta ou em outro satélite, sei lá, vou estar na Lua, vou estar em Júpiter e Marte na Terra. São quatro ambientes que possuem uma aceleração gravitacional, né? Um campo gravitacional diferente. Então, por isso, vão ter energias proporcionais à sua gravidade diferentes. Então, assim, a gente sabe que nesse caso aí, independente, o que tiver maior altura vai ter o quê? Maior tempo de queda, vai ter maior velocidade final a ele atingir aqui o solo e, consequentemente, vai ter a maior energia acumulada, né? Então, para cálculo, lembrando que a dedução de cada uma dessas equações está lá no resuminho teórico, tá, gente? Eu botei o resuminho teórico, tem todas as formulinhas, tá? A gente pega a Torricelli, pega a segunda lei de Newton, vai brincando, juntando, tá tudo lá, tá? Então, ó, a energia potencial gravitacional, ela é mgh, tá? Ela é calculada pela massa do corpinho, da gravidade o qual ele está inserido e a altura, né? Se a gente for pensar também no sistema internacional, no SI, você vai ver o seguinte, ó, que como eu estou falando de energia, energia a gente sabe que é joule, né? E ela pode ser o quê? Massa. O que é massa? Não é em quilograma? Aceleração gravitacional, né? Metros por segundo ao quadrado. Então, ó, metros por segundo ao quadrado. E a altura né, é metros. Metros. Olha que legal, cara. Aqui, né, metro vezes metro dá metro ao quadrado. Ou seja, isso aqui é igual a isso. Qualquer uma das análises, eu vou achar que eu tenho energia ali, tá? Então, você vai ver que a energia mecânica seria a energia acumulada em determinado objeto, tipo, ou antes dele fazer aquele movimento, ou logo depois que ele ganhou aquela energia, né? É uma energia que foi transformada. Bom, uma terceira energia dentro do campo da mecânica, que nós dividimos em três, é a energia potencial elástica, que nós poderíamos chamar de PEL, tá? São grandezas escalares, tá, gente? Energia, mas a gente vai estudar como grandeza, assim, a gente vai estudar porque é uma grandeza escalar, tá? Então, não tem nada de vetor, não tem nada, a energia não tem, tá?
E aí, essa energia potencial elástica, ela pode ser definida assim, ó. Se eu tiver uma superfície, vou fazer aqui um antes e um depois, tá? E aí, eu tenho aqui uma mola. Essa mola aqui está relaxada. Logo depois, eu vou pegar essa mola e vou esticar. Quando eu esticar essa mola, né, vai ficar mais ou menos assim. O que que vai acontecer? Nós já vimos isso em lei de Hooke na força elástica há umas 4, 5 aulas conceituadas atrás. Vai surgir uma força intrínseca, uma força de dentro dela, com o objetivo de restituir sua posição anterior, uma força restauradora, né? Essa força aqui, ó, tem essa direção aqui, mais ou menos, né? Essa é uma força elástica interna dela, tá? Mas antes da mola voltar e fazer põe, antes disso, o que a gente pode falar? A gente pode falar que esse momento a mola tem uma tendência forte de voltar. E você sabe também algumas informações que essa mola ela possui uma constante elástica K, né? Que é o que vai definir o tipo de mola, né? Seria a soma das variáveis da mola, sua espessura, sua grossura, seu material, sua densidade, né? Esse K seria esse conjunto. E ele tem também uma deformação. O que é deformação? É a distância entre ela relaxada e ela esticada, ou entre ela relaxada e ela é comprimida. Esse X é deformação. Então, essa minha energia acumulada na mola, quando ela estiver esticada, ela é proporcional ao seu material e à sua deformação. Ou seja, se eu pegar essa mola e esticar mais, eu vou ter mais energia acumulada. Se eu pegar essa mola e esticar menos, eu vou ter menos energia acumulada. Ou então, se a minha mola tiver uma constante elástica maior, também vai ter mais energia acumulada. Então, com essa brincadeira, falando de trabalho mecânico, que é a outra matéria que a gente já viu, falando de lei de Hooke, que é a força elástica, que é igual a Kx, a gente já viu. E falando, sabendo que trabalho é igual a força vezes deslocamento, e essa força aqui é uma força variável que a gente representa num gráfico, calculando a área do gráfico, brincando com isso tudo, a gente vai achar que o trabalho da força elástica e a energia potencial elástica, que podemos já mostrar diretamente que é o quê? A energia potencial elástica, ela é Kx2 sobre 2, tá? Essa é a equaçãozinha. Se eu for brincar também de unidades de medida no SI, cara, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas vai achar a mesma coisa, tá? Energia é em joules, né? K, o que é K? Ó, vou botar aqui em cima. F não é igual a K vezes X. K não é igual a F sobre X, né? F sobre X não é Newton por metro. Eu estou pegando F e M embaixo, né? Bom, então eu sei. E Newton? O que é Newton? Bom, F não é igual a M vezes A. Massa não é quilograma. A, metro por segundo ao quadrado, né? E então, ó, aqui embaixo eu tenho K, metro. Newton, o que é Newton? Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, isso divididos por metro, vezes x. E cadê o x? Cadê? X ao quadrado. Então, esse x ao quadrado aqui vai ser metro ao quadrado. Então, metro ao quadrado. Gente, repara. Tá. Vai dar exatamente a mesma coisa. Então, a ideia é que quando a gente brinca em energia, essa transformação, essa brincadeira de unidades, vai dar a mesma unidade de medida, que é a energia, tá? Sabendo disso, Alcione, pera, posso tirar uma dúvida por rapidinho? favor.
É que eu não entendi por que o X virou metro quadrado divididos por metros. Ah, não, sem problema. X, ó, X é a deformação. O que que é deformação? É a distância. E se é distância, a unidade dividida é metro. E se aqui eu tenho unidade, que é distância vezes distância, x ao quadrado, então a unidade vai ser metro vezes metro. E por isso vai ser metro ao quadrado. Ah, tá. Obrigada. Entendi agora. Não, estamos juntos. Pode perguntar, por favor. É a pergunta que vai animar mais a aula, tá? E aí, com base nisso, vamos falar da conservação da energia. Mas a conservação da energia, ela só existe em um caso específico, quando não houver atrito. Então, eu vou ter agora uma letra D e uma letra E. A letra D é na ausência de atrito e na letra E com o atrito presente, tá? Lembrando que essa aula está gravada, caso você queira pegar uma detalhezinho, é só você depois ver o vídeo lá também, né? Para a gente poder aproveitar aqui o máximo tempo. Qualquer coisa, quando acabar a aula, eu volto também, tá? Então, ó, na ausência de atrito, há a conservação da energia mecânica. Então, sabendo que, quando eu falo em conservação da energia mecânica, eu tenho que falar da energia mecânica, que é a soma das energias que atuam em um movimento. Então, eu já vou te dar agora, antes de escrever, dois exemplos desenhados. Como assim? Como assim? Assim, ó. Exemplo um e exemplo 2. Vou fazer aqui uma linha divisória só para poder. Tá? E aí, nesse exemplo um, eu vou fazer uma pista padrão, naquele desenho meio clássico, um escorrega. Onde aqui eu vou ter uma bolinha, onde essa bolinha eu vou conhecer alguns dados. Eu sei que a minha velocidade inicial dela é zero. Eu sei que a minha altura de referência é conhecida, eu vou chamar de H. Eu conheço esse valor, né? H. A minha velocidade final é o que eu quero saber, tá? E meu segundo exemplo, antes de falar desse primeiro exemplo, é o seguinte: eu tenho aqui uma mola que está pressionando uma bola que vai subir. Então a mola está tensionada, está pressionada, tá? Tem uma bolinha aqui, essa bolinha vai subir. E que dados eu tenho? Gente, eu conheço a mola. Se eu conheço a mola, eu vou conhecer o K e vou conhecer também o X. São dados que eu conheço, tá? Eu sei essa altura aqui, ó. Se eu sei essa altura, eu vou chamar de H esse valor aqui. A pergunta é: qual a velocidade que ele está lá em cima? Em nenhum momento eu falei que a bola vai parar aqui. A bola pode parar aqui, ela pode ir direto, ela pode continuar subindo. Em nenhum momento eu falei que ali é o ponto que ele para. A questão pode falar, pode não falar, depende da questão. Então, é proposital. Para poder ficar mais didático, eu vou numerar as minhas posições. Eu vou falar que a minha primeira posição é 1 e a minha segunda posição é 2, tanto no primeiro exemplo quanto no segundo exemplo. E a ideia é a seguinte: o que eu sei? Eu sei que, independente dos dois exemplos, aí não há atrito. Então, se nesse caso não há atrito, eu já posso afirmar que, quando não há atrito, a minha energia mecânica inicial, que eu vou chamar que é o ponto 1, é igual à energia mecânica final, e a final é o ponto 2. Mas como eu falo que energia mecânica é a soma das energias que atuam no movimento, você pode pensar assim, ó. Depois simplifica. Primeiro fazer o grande, e depois você simplifica. Se é a soma das energias, a energia cinética no ponto 1
mais a energia potencial gravitacional no ponto 1, mais a energia potencial elástica no ponto 1, é igual a energia cinética no ponto 2, mais a energia potencial gravitacional no ponto 2, mais a energia potencial elástica no ponto 2. E se eu for pensar assim, cara, eu já posso resolver muitos problemas. Agora vamos pensar de acordo com cada exemplo em cima. E aí eu gostaria até da participação de vocês. Manda um áudio aí, manda uma coisa escrita no chat, fica à vontade. Eu quero ver a participação de vocês. No exemplo 1, com esses dados, sabendo que não há atrito, qual é a energia que eu tenho nesse primeiro momento? Gravitacional? A energia potencial gravitacional. Perfeito. Eu tenho essa aqui. Ele não tem cinética, não tem velocidade. Então aqui é zero. Não tem nenhuma superfície deformável, não há mola. Então aqui é zero. Qual é a energia agora que eu tenho no meu segundo momento? Cri, 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 cri. Cinética. É isso? Qual? Cinética? Isso, muito obrigado, Julia. A energia cinética. Então, eu tenho essa energia cinética. Não há altura e não há nada deformável. Ou seja, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou igualar a energia potencial gravitacional, vou dar até aqui em cima, ó, a energia... Eita, dei mole. A energia potencial gravitacional, no primeiro caso, é igual à energia cinética no segundo caso. Ficaria mgh igual a mv2 sobre 2. E a partir disso, eu desenrolaria o problema. Show? Então, eu analiso o antes e o depois. No segundo exemplo, gostaria de mais participação. A Júlia continua participando, por favor, mas outras pessoas também participando. Eu tenho uma mola, e essa bola está pressionada na mola. Bola na mola. Pressionada, tá? Então, ela está paradinha ali. Quando eu soltar, ela vai ganhar velocidade. Beleza. Quando eu soltar, ou seja, aqui no meio, vai ter velocidade. Mas eu não perguntei no meio. Eu perguntei no início, do ponto 1 e do ponto 2. Primeira pergunta. No ponto 1, qual é a energia que eu tenho ali? Vai deixar o... Elástica. Qual? Desculpa. Elástica. Muito obrigado. Então, ó, aqui é energia potencial elástica, ou seja, aqui nesse primeiro momento, eu não tenho altura, que é zero, e não tenho velocidade. Qual a energia que eu tenho nesse segundo momento? Cri, 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 cri. Potencial gravitacional. E? E cinética. Ah, boa! Eu tenho as duas. Eu tenho a energia cinética e energia potencial gravitacional. E aqui é zero. Então, nesse segundo exemplo, é isso mesmo. Eu tenho uma num lado e duas no outro. Professor, mas isso eu me se a bolinha parar lá? Se ela parar na segunda etapa, gente, eu vou achar que a minha velocidade é zero. E aqui vai ser zero. Mas eu não posso afirmar agora com essas informações, eu não tenho o que falar se eu só tenho uma, eu posso ter duas energias ali, né? Então essa que é a ideia. Gente, nesses dois exemplos, nessa aplicação, foi? Sim ou não? Diz um sim aí ou um não aí, escreve aí, vai. Sim! Obrigado! Agora vamos finalizar a aula com a letra E. E a letra E fala na presença de atrito. Então, na presença de atrito, ou seja, na presença de energias dissipativas, tá? Nós podemos falar o seguinte, eu vou fazer aqui um mesmo exemplo, ó, um escorrega. Onde nesse escorrega eu vou ter aqui uma bolinha numa posição inicial. Essa posição inicial eu vou chamar de ponto 1 e aqui ponto 2, onde nesse ponto 1
Eu conheço essa minha altura aqui e a minha velocidade inicial é zero. A pergunta é qual a velocidade final. Mas sabendo que aqui, nesse momento aqui, ó, há uma certa rugosidade. Aqui há atrito. Se há atrito, o que a gente pode falar? Seguinte, ó. A minha energia mecânica no ponto 1, que é inicial, ela é igual à final. Mas qual é a final? A final é a energia mecânica no ponto 2 mais a energia dissipada. Igual quando a gente falou de rendimento lá no final de trabalho. Energia total é igual a energia em um ponto mais a dissipada. E aí, essa dissipada aí que tem alguns detalhezinhos de matemáticos, né? Gente, se a gente fosse analisar isso aqui, esse movimento da bolinha, com mais precisão, nós veríamos o seguinte, ó. Nós veríamos... Calma aí. Um movimento aqui onde teria atrito. Se tem uma força de atrito e um deslocamento para lá, não necessariamente essa bola vai rolar, ela pode arrastar, tá bom, gente? Então, não necessariamente é uma bola... Então, assim, porque tem atrito, ela pode rolar, arrastar, enrolar, arrastar, e a gente aproximar por um arrastamento, um deslizamento. Então, aqui, nós podemos falar o seguinte, ó, que se a força e o deslocamento possuem sentidos opostos, aqui eu vou ter um trabalho resistente, onde quem vai realizar o trabalho é a força que é na mesma direção do deslocamento, porém sentido contrário, é a força de atrito. Então, meu trabalho vai ser menos Φ vezes o meu deslocamento. Menos Φ. E aí, cara, na hora de desenrolar essa questão aí, sim, é praticamente isso. Acabou aqui. Mas na hora de brincar aqui, a energia mecânica no ponto 1 menos energia mecânica no ponto 2 é igual ao que eu fiz? Eu passei isso aqui para o outro lado, né? Aí ficou menos. É igual ao trabalho da força... Pode botar outra cor? Ao trabalho da força de atrito, né? E aí você vai reparar o seguinte, que se eu for multiplicar tudo por menos 1, eu poderia falar que eu posso inverter, né? Vai ficar final mais inicial, eu vou ter variação da energia mecânica igual a menos trabalho da força de atrito. E aqui eu iria desenrolar um probleminha. Por exemplo, na prova da PUC do Rio de Janeiro, tem várias questões que relacionam a variação da energia com o trabalho da força de atrito. Então, vai dar esse negativozinho aqui, que é importante você não esquecer disso, tá? Então, assim, se há atrito, nós vamos aplicar isso aqui. Tranquilo, gente? Então, a minha ideia da aula era justamente finalizar aqui, nessa parte, nessa letra E. Caraca, essa aqui é a letra E, gente. Não parece não, mas aqui é a letra E. Porque a letra D foi aqui. É isso mesmo, confirmando. Tá? E espero que vocês tenham compreendido essa parte. Qualquer coisa, só escreve. Só vou interromper a gravação aqui, para caso tenha algumas dúvidas. E para quem estiver assistindo a gravação, tenha uma boa aula e bons estudos.